então na TV. Vamos para a reta final do de primeiro. Ainda tem muito assunto. Agora a gente vai ter que dar uma acelerada. E bora falar do Fla-Flu de ontem. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. E aí agora está em vantagem na final do Campeonato Carioca. A decisão acontecerá no domingo. E mais uma vez teve confusão no clássico. O Igor que estava lá vai contar pra gente o que aconteceu, mas pelo que a gente viu das imagens, né? O Luiz Araújo e o Mano Menezes discutiram. O Luiz Araújo foi lá, mostrou uma tatuagem da Copa do Brasil, de título da Copa do Brasil. Foi cobrado por jogador do Fluminense, a gente está vendo as imagens aí agora. Começou uma confusão em campo, confusão generalizada. E aí o Mano Menezes na coletiva também respondeu, falou, eu tenho 3 Copas do Brasil, se isso aqui é uma disputa... Eu tenho 3, a gente vai ouvir a sonora do Mano já, mas antes quero ouvir do Igor que estava lá. O que aconteceu, Igor? E quais são os bastidores aí dessa confusão toda? Mais uma vez, manchando o Campeonato Carioca, esse tipo de atitude. Confusão. Depois do jogo contra o Botafogo, né? O nosso amigo zagueiro lá, o Alexandre Barbosa, ficou sem o dente dele. Já teve confusão depois do Flamengo e Vasco. O Wesley foi fazer um driblezinho, dar um passezinho a mais ali. O Coutinho partiu pra cima dele, teve empurra-empurra. Aí o Flamengo fechou a trinca aí de clássicos com empurra-empurra nesse clássico de ontem contra o Fluminense. É assim, opinião aqui, tá? Primeira vez que eu vejo o jogador tirar onda de Copa do Brasil, né? Porque tem Copa do Brasil. Eu acho que ele esqueceu justamente que o Mano tinha 3. Enfim, acho que deu uma viajada ali o Luiz Araújo. Mas fato é que deu essa pimentinha aí nessa reta final do jogo, né? Eles se desentenderam ali no meio da partida e depois no final teve a confusão, o Freitas acabou expulso, enfim, o Fluminense perde jogador. No meu tempo, muito tempo atrás, não muito tempo atrás, obviamente, né? Era Gabigol tirando onda que tinha Libertadores com o Marcelo e o Marcelo respondendo que tinha 5 Champions. Então caiu um pouco de nível, né? O debate aí sobre títulos nesse Fla-Flu. Mas é um tempero a mais nesse campeonato estadual, nessa final aí que promete ser muito interessante também no jogo de volta, depois no jogo equilibrado, interessante até ontem. O Flamengo poderia ter aumentado, né, se não fosse a atuação do Fábio, aumentar essa vantagem nesse jogo de ida, mas é curioso, né, como o Fla-Flu é um clássico traiçoeiro, né, essa vantagem de 2-1 garantida no primeiro jogo, só que a vibe da partida, ela termina com a torcida do Fluminense fazendo valer o verde de esperança aí, né, por conta do gol no final de cabeça do Keno. O Keno, inclusive, que foi assaltado tem 2 dias atrás, mas estava aí em campo, recuperou o carro já e fez o gol de cabeça para diminuir o prejuízo do Fluminense nesse jogo de ida. Então, elementos interessantes aí, sem contar que foi a primeira vez que o Felipe Luiz ganhou do Mano Menezes nessa era de treinador. Então tem muitos aspectos aí apetitosos a respeito do Fla-Flu e domingo, 4 da tarde, também no Maracanã, teremos o jogo de volta para definir quem vai ser o campeão carioca desse ano. Ele falou de Europa, o Luiz Araújo. Você nunca foi para a Europa. Então não foi só o lance da Copa do Cara, Brasil. isso é muito doido. E aí o Mano fala assim, valeu, Romário. Mas é muito louco isso, cara. A gente medir o valor de uma pessoa porque morou na Europa, ou não morou na Europa, ou trabalhou na Europa, ou não trabalhou na Europa. Beleza, o Felipe Luiz nunca foi técnico da Europa, mas o Felipe Luiz fez formado no futebol europeu. Mas é muito mal. É por isso que a gente precisa de uma liga que faça o Brasil voltar a ser elite, digamos, intelectual do futebol mundial. Fato é que esse gol do Fluminense, a confusão apimentou, né? O jogo, a discussão, apimentou a partida, a decisão. E o gol do Keno no fim também. O Keno que entra, sai do banco, né? Ele entra no lugar do Canóbio para fazer esse gol de honra do Fluminense. E o Flamengo já tinha marcado no início com o Wesley, que faz uma boa jogada, vem jogando muito bem. Então ele abre o placar para o Flamengo. A gente vai ver aí, esse é o lance do Wesley, que ele chuta, né? E ele fala que o Gerson o incentivou a chutar para o gol. E o segundo gol do Flamengo sai numa jogada do Juninho. Juninho marca, Juninho que chegou recentemente e está aí balançando as redes. Uma bola que passa ali pelo Gerson, passa pelo Arrascaeta e o Juninho completa para o gol. Ô, Igor. Bastidorzinho aqui dessa história do Wesley, tá? Mais cedo eu estava na CBF, né? Encontrei o Dorival Júnior lá e falei um pouquinho sobre o Wesley, sobre esse processo de evolução da observação dele. E o Dorival estava no estádio também ontem. Ele, o Juan e o Pedro estavam lá vendo de perto. E aí eu tentei... Eu assisti o jogo basicamente nas cadeiras próximas embaixo, né, do camarote do Dorival, para tentar ver se ele tinha alguma reação ao que acontecia no jogo. O Dorival, ele conseguiu criar uma leitura corporal que a gente não consegue interpretar nada do que ele está pensando. Ele fica lá, bem durinho,
sai o gol, ele tá lá assistindo, tem uma jogada mais temperada, ele fica lá assistindo, e aí depois ele saindo, professor, como é que você conseguiu desenvolver essa técnica aí? Ele, não, porque não posso revelar para os torcedores, perdão, que eu estou sentindo, que eu estou analisando, mas a gente está interessado sim no jogo e está observando tudo. Então, Dorival de olho, não só... Quando ele vai para ver o jogo inteiro, né? Tem que ver o Arias também, que é adversário do Brasil contra a Colômbia, tem que ver o Gerson, e viu o Léo Ortiz, e viu, claro, esse gol do Wesley aí, que está deixando o Dorival muito animado. E aí uma das dúvidas é se o Dorival começa a seleção, né? A gente falou aqui já, com a linha de 3 zagueiros e um lateral mais solto. O Danilo não jogou ontem, né? Foi poupado, ou se vai com a linha de 4 tradicional, e aí entender melhor esse balanço dos laterais, enfim, da linha defensiva, e tem muito a ver com os jogadores do Flamengo também. Chegou a falar do Neymar, ou Igor? Porque hoje, pelo menos nas redes, estão falando muito que o Neymar foi fazer uma ressonância numa clínica lá em Santos. Um monte de gente tirou foto com ele e tal. Eu perguntei pro Lucas ontem também, filho do Dorival, Lucas Silvestre, assistente, ele falou assim, não tem novidade, se tivesse eu não falaria para você. Então, tentei, mas a comissão técnica está fazendo um mistério, mas enfim, não temos movimentos ainda oficiais, enfim, um burburinho sobre esse corte até agora. 3h44 de dia 13, quinta-feira, segue na mesma, todo mundo esperando para ver o Neymar convocado aí, fazendo parte da seleção a partir de segunda-feira, né? A gente vai estar em Brasília, inclusive, vendo isso de perto. Boa. Mas muitos observados, né, Hernan? Muita gente ali para ver. Não, e assim, é o que a gente vem falando, assim, a ideia é não cortar, a não ser que chega agora, de hoje para amanhã, até o final da semana, e fala assim, olha, Dorival, Lasmar, Lucas, seguinte, temos um documento aqui, o exame, chance 0 dele jogar, aí sim corta. Mas caso contrário, intenção 0 de cortar. Boa. Vamos encerrar esse Fla-Flu com a sua prancheta, PVC? Quero saber como que o time do Felipe Luiz conseguiu vencer o Fluminense ontem. Primeira vitória sobre o Fluminense do time do Felipe Luiz. O Fluminense sabe que não é tão bom quanto o Flamengo. O Flamengo tem questões táticas importantes, como a saída de jogo. O Igor vai se lembrar dessa jogada, que eu só coloquei, hoje é simplesinha aqui. Só vou tentar pegar aqui o que eu tinha anotado dos marcadores. Olha só, a bola sai do Rossi para o Léo Ortiz, para o Dela Cruz, para o Pulgar e o lançamento para o Gerson. Mas o time está posicionado com o Léo Ortiz numa ponta da área, o Léo Pereira na outra, o Dela Cruz vai fazer o pivô defensivo, o Alexandre abre de um lado, o Dela Cruz abre do outro, um pouquinho atrás do meio campo. E o Dela Cruz é que faz o passe. O Fluminense sobe com o Serna no Alexandro, sobe com o Martinelli na parte intermediária, perto do Dela Cruz, e o Arias em cima do Léo Ortiz, que faz o meio do caminho. Que jogada é essa, Igor? Você sabe? Aí você me pega de surpresa. Viu? Não, é aquela do Arrascaeta, comecinho do segundo tempo, que quando a saidinha dá certo, ninguém fala. É que o Flamengo consegue sair da pressão muito bem nesse tipo de situação. O Felipe já comentou isso, muito por conta do De La Cruz, dessa rapidez, ele sair do 1-1 e acelerar esse jogo. E do Léo Ortiz, que a frase no vestiário do Fluminense é: tem 3 jogadores especiais, o Gerson, o Arrascaeta, o De La Cruz. Aí eu falo, e o Léo Ortiz, que não erra um passe. A resposta que vem, que não erra um passe. O Léo Ortiz é o camisa 10, que veste a 3. Não à toa tá na seleção brasileira, como vem jogando o Léo Ortiz, hein? Essa jogada é aquela do que o Arrascaeta bate dentro da área, ela nasce assim, e o Arrascaeta bate, o Fábio faz a defesa para comecinho do segundo tempo. Se bobear, tá aí na lista dos melhores zagueiros do Brasil nessa temporada. Se bobear não, né? Está, tanto que ele tá convocado para a seleção brasileira. Igor, meu amigo, beijo para você, volte amanhã, tá bom? Beijo. Amanhã não garanto não, mas semana que vem vai ter bastante. Amanhã é dia de sua folga, né? Lembrei. Não, segunda você tá aqui. Batendo ponto aqui. Valeu, Igor. Até mais, então. Agora, a gente faz conexão, a gente